reforma tributária, impactos na economia digital. É um tema um pouco azedo, mas importante para a vida de todo mundo. Eu estou aqui com o meu amigo Charles, da Contabilizei, para discutir esse tema com vocês hoje. E parece que, enfim, vai sair essa reforma, né, Charles? Depois de tanto tempo de promessa. Parece que vai sair sim, Jorge. Bom. Hoje, para quem não sabe, tá, acompanhou o noticiário, nós tivemos a aprovação do relatório ontem no Senado, né? E então ela deve a votação essa semana, né? A reforma tributária já está bem avançada o estágio de aprovação, né? A principal promessa que ela está buscando entregar é transparência e um pouco de simplificação. Dificilmente a gente vai ter uma redução de carga. Então, é um tema bastante técnico, desafiador, né? Eu queria perguntar aqui para o Charles, antes, pulando um pouco, fala um pouco de você, Charles, aí, da tua carreira, do que você faz aí na Contabilizei. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde também, Jorge. Obrigado aí. Prazer aí estar com você aqui nesse painel, batendo esse papo. Bom, eu sou o Charles aqui, representando a Contabilizei. Sou VP de Operações e estou desde o início da Contabilizei, sendo responsável por toda a estruturação da operação da companhia, inclusive toda a frente técnica e suporte ao cliente. Então é um tema que está sempre muito vivo, né? No meu dia a dia, a gente falar sobre tributação. Sim. Eu também sou o Jorge, né? Sou sócio no escritório Garcia Silva Ed. Eu trabalho mais de 15 anos aí na área de tributária, né? No direito tributário. Eu também sou juiz do Tribunal de Impostos e Taxas aqui da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Então a gente está aqui navegando esse mar tributário há um bom tempo junto, né, Charles? Eu queria que você falasse aqui, para a gente abrir a nossa conversa, né? Em bullets, assim, 2 ou 3 ideias principais aí da reforma e aspectos da reforma e como elas se relacionam aí com a economia digital. Legal, vamos lá. Bom, reforma tributária, há bastante tempo você fala desse assunto, né? Há bastante tempo a gente vem escutando a necessidade da reforma, por que a reforma, o que ela vai trazer para nós. Eu destaco, assim, 3 grandes coisas que, na minha visão, a reforma que está se propondo, ela traz, né, no nosso pro dia a dia, acho que tanto das empresas e para os consumidores, especialmente, né, nessa fase. Ela traz simplificação e isso é uma verdade, né? O Brasil ele é complexo em legislação, ele tem muitas variáveis para que as empresas possam cumprir com o recolhimento de seus impostos. Isso abre uma janela de oportunidade, muitas vezes, de dúvidas, de questionamento, de discussões. Então eu acho que a proposta da reforma, no meu primeiro bullet, seria simplificar, né? Simplificar a forma como controla, simplificar a forma como apura, simplificar a forma como recolhe os tributos. Eu acho que isso vai ajudar bastante as empresas, o Brasil aí está no topo do ranking das empresas que mais gastam tempo para cumprir as obrigações tributárias. Eu acho que ela vem para tirar um pouco desse fardo que as empresas carregam, ou pelo menos ajudar um pouco nisso. O segundo para mim, ela traz o que está se chamando de neutralidade, né? Ela está colocando todo mundo no mesmo patamar, na mesma condição. Quando a gente fala hoje, existem muitas empresas, muitos regimes, muitos locais, né? Muitas tributações regionais, guerra fiscal. Existem muitas variáveis que, às vezes, colocam as empresas em condições diferentes. Eu acho que a reforma traz todo mundo para o mesmo patamar e isso é bom. Eu acho que, além da simplificação, isso é bom. Você começa a dar equivalência aí para todo mundo que está nesse meio. Então, o segundo ponto para mim é esse. Eu acho que trazer essa neutralidade, essa igualdade, equivalência é super importante. E com isso, que vem o meu terceiro ponto, muito se discute, né, hoje sobre a parte tributária, né? Muito se questiona, existe muita discussão judicial, litígio, muito litígio. Eu acho que a reforma, nesse modelo, pelo menos que ela está se desenhando, ela tende a dar um pouco mais de segurança,
nesse processo, né? Ela dá essa simplificação e essa uniformidade, ela vai trazer segurança e vai tirar um pouco da mesa essa questão da discussão, do litígio sobre aquilo que não é claro ou esse emaranhado, às vezes, que se cria para poder fazer aquilo que é certo, né? Então, acho que esses são os que eu destaco aqui, Jorge, nesse processo. Não, eu estou totalmente em linha, né? Sobre a simplificação, lembrando que a gente vai ter aí substituição de 5 tributos atuais por 3, na verdade, né? São 3 impostos federais ali que se unem em um só, né? Então isso é importante colocar. A parte que você falou, que eu acho que é muito certo, né? Que é a questão assim da neutralidade, né? O que a gente entende por neutralidade é que no Brasil, assim, o tributo ele é uma decisão para investimento, né? Ou seja, você tem que pôr na mesa onde eu vou estabelecer minhas operações para saber se eu vou investir nesse estado e outros. São 27 estados, 5 mil municípios, né? Como que a reforma vai lidar com isso? Ela cria um princípio de que a tributação é no destino sempre, né? Isso aí reduz esse tipo de, que você falou bem, né? Que é um problema que a gente tem, que gera litígio, que é a guerra fiscal entre os estados. Acho que isso aí é uma coisa bastante importante. Outro ponto que eu colocaria aí de simplificação, né? É que a gente tem, como você falou bem, a gente tem uma série de litígios, né? O Estado brasileiro é o maior litigante, é o maior que tem processos na justiça é o Estado, né? Sim. E o tributário responde por boa parte disso aí. Um dos maiores litígios é o que eu posso ter crédito, né? Ou não, que é a chamada não cumulatividade, né? E a reforma ela deixa isso muito mais claro, né? Permitindo simples, né? Mais simples e mais claro, para que praticamente tudo aquilo que tem a relação com a atividade, né, da empresa, ela dá direito a crédito. Todas as despesas que ela tem viram créditos, né, do imposto. Isso é muito importante, porque isso, gente, para quem não está habituado, tem litígio de 10, 15 anos para discutir se eu posso tomar crédito do, sei lá, parafuso, entendeu? Então isso, evidentemente, isso impacta aí no custo do Brasil, né, na vida das empresas, que tem que contratar advogado, contador, para resolver essa história toda, né? Fazer isso. E outras brigas também que nós tínhamos aí, né, que são muito, assim, recorrentes aí, que a gente vê todo dia, né? Porque antes você tinha conceitos, né, de mercadoria, serviço, e cada um deles tinha uma tributação. Hoje está falando de um imposto sobre bens e serviços, né? Uma base mais ampla, que incide inclusive sobre intangíveis, né? Sobre propriedade intelectual, sobre todas as coisas que não são bens e serviços no sentido físico, né, da palavra. E você para de ter essas discussões. Aquilo lá, a gente ficou 20 anos discutindo se software é serviço ou mercadoria, né? É verdade. Se é SMS ou SS. Hoje, a tendência é que você não tenha mais esse tipo de briga interminável, né? Verdade. E isso é tão forte, né? Tão forte no dia a dia das empresas. E quando a gente fala de simplificar, isso levando para a prática, inclusive no trabalho de formação de preço, né? Até para as empresas hoje poder formar o seu preço ou apurar, né? ter um bom cálculo de custo do serviço, do produto que ela está vendendo, precisa entender de uma infinidade de legislação e de variáveis, e faz com que ela tenha que ter também dentro de casa toda uma estrutura para poder fazer isso. Não é nem só de recolher, mas é sim também para poder calcular bem que preço que viabiliza ela, né, botar o produto dela na rua. Então eu acho que essa simplificação ela traz uma realidade para as empresas, um impacto para as empresas muito grande. Desde o recolhimento do imposto até a forma como ela cobra. Como ela leva o produto dela para o cliente, isso é super importante. Até nas decisões de investimento, né? Onde eu ponho o meu centro de distribuição, onde eu abro uma fábrica, onde eu contrato mais, onde eu contrato menos, se eu contrato empresas de outro estado ou não. Eu acho que tudo isso hoje precisa ser analisado para se tomar uma decisão. Quando a gente olha pela ótica da proposta da reforma, ela traz uma simplificação de que se tira todas essas variáveis e passa a pensar qual que é a alíquota do destino, né? Quanto que eu tenho que pagar lá no final do dia. E eu acho que isso tem um impacto muito grande no dia a dia das empresas. Seja digitais ou não, elas vão estar sendo beneficiadas por essa simplificação. Sim. Então, reunião de tributos, né? Compressão e consolidação de tributos e extinção de alguns tributos, né? Essa é a questão da tributação do destino. Você também passa a ter legislações únicas federais, né, que valem para imposto estadual e municipal, né, que hoje você tem legislação
27 legislações estaduais e outras tantas, né, 5 mil municípios aí, sei lá quantos tem legislação própria, né? Então isso passa, pelo menos você não tem mais todo esse emaranhado de coisas, né? Então já é um avanço, né? Eu acho que é um marco e coloca o Brasil também um pouco mais em linha com o que se faz internacionalmente, né? Com outros países. Esse modelo é adotado por mais de 170 países, né? Um modelo já testado, enfim, a gente está aplicando algo que já foi feito em outras jurisdições, em outros países. Acho que esse é um ponto bacana, né? O Brasil tá olhando para aquilo para essa boa prática que está acontecendo no mundo e trazendo isso para a reforma. E eu acho que isso vai ajudar bastante dali para frente. Agora, apesar da simplificação, né, ela reduzir custo internamente, administrativo, inclusive, ela não tem um efeito direto em redução de carga tributária ainda, né? Ela é uma reforma que produz um ambiente mais favorável de controle e de arrecadação, mas ela ainda não tem efeitos práticos em redução tributária. Então, hoje... E possivelmente contrário, né? Assim, você vai ter um aumento de carga, porque, principalmente nessa fase que teve no Senado, né, o que acontece é que, qual que é a ideia da reforma? Você ter um regime mais simples, uma alíquota única, e ter menos benefícios e menos exceções. Quanto mais exceções, mais o sistema fica complexo e mais a alíquota base tem que ser elevada. E agora no Senado entraram outras exceções, porque muita gente ali está batendo na porta para, né, passar o chapéu mesmo, pedindo benefício e pedindo para sair das regras gerais. Isso, evidentemente, aumenta uma alíquota para todos, né, para geral. Então essa é uma coisa que a gente tem que observar como vai ser. E eu acho que é um processo natural, né, até de fazer uma equalização do modelo que se tem, e eu acho que o período de transição ele vai procurar fazer isso de uma forma mais intensa, mas ele ainda assim não consegue produzir uma redução efetiva, como em alguns casos ele gera inclusive aumento de carga. Sim. Mas na cadeia produtiva principalmente eu acho que ele não tem um efeito de redução como um todo, mas ele simplifica bastante. Sim. E aí, impactos práticos da reforma, né? Como você vê aí os impactos práticos, assim, quem sai ganhando, quem sai perdendo, como que fica esse jogo? Eu acho que a reforma tem alguns... quando a gente fala de modo geral, né? As empresas, na prática, vão precisar se adaptar a esse modelo, especialmente no modelo de transição. Existe ainda muita coisa para se regulamentar e muita coisa para ser definida aqui para frente. Mas eu destacaria assim duas grandes frentes, digamos assim, que precisam ainda precisam amadurecer, né? Eu acho que as pequenas empresas hoje que são né, do regime do Simples Nacional, eu acho que elas estão fora, né? Elas estão andando em paralelo à reforma, mas de alguma maneira elas vão sofrer o impacto disso quando começar o período de transição e quando de fato começar, né, a valer a reforma, especialmente pela ótica de quem está contratando essas empresas. E o segundo tema que eu acho que está muito, né, latente, falando muito da economia digital, são, né, as plataformas digitais, né? Como que se traz para essa reforma um pouco daquilo que está se vendo de movimento fora do país, né? Tanto na Europa como nos Estados Unidos, que é de centralizar o recolhimento do imposto nas plataformas. Sim. Isso... Que parece uma tendência que é difícil escapar, né? Isso aí é mundial, vem da OCDE e os países têm adotado isso daí, né? A tendência é que isso aconteça na prática, vai né? acontecer. E é um desafio também ainda aqui, por isso que eu digo que existe ainda uma fase de maturação disso, porque tem algumas coisas que não estão tão claras, né, sobre essa responsabilidade. Eu acho que como mecanismo de controle, de arrecadação, parece que é viável, né, fazer essa centralização nas plataformas digitais, mas como responsabilização ainda existe muito questionamento sobre o tema. Sim, Então... Esse é um tema que a reforma toda que está sendo feita, ela está alterando a Constituição e muitos assuntos da reforma vão ficar para a lei regular, né? Esse é um tema que vai ficar para a lei regular, então as plataformas têm que se mobilizar aí realmente para que essa responsabilização, pelo menos, ela seja feita de uma forma razoável, né? Para não ter entrave aí, para não virar um impedimento, né?
Eu acho que é um caminho sem volta, para te falar a verdade. Sem volta. Isso deve acontecer, né? As plataformas no final vão acabar fazendo um papel de quase que de substituto tributário, né? Ele quase faz um papel de... Amigo do fisco ali, né? Que vai dedo duro, né? Que vai falar, passar informações dos seus fornecedores. Fica mais simples ali para pegar isso. Então, acho que ela vai acabar fazendo esse papel. Minha bandeira aqui é que precisa encontrar um caminho de equilíbrio nesse processo para que a plataforma não fique responsável pelo imposto da operação dela e pela operação dos demais que operam na plataforma, né? Porque fica uma situação cômoda, fica né? desequilibrado, né? Ela tem que ficar responsável por tudo isso. Mas na prática é um tema que tudo bom, já está... Rodrigo está chegando aqui com a gente, cidade estava um acidente aí no trânsito. A gente estava comentando aqui, né, dos impactos já, né? A gente falou um pouco aí da ideia da reforma. O Rodrigo já está nos ouvindo, né? Está ouvindo, Rodrigo? Das ideias principais, a simplificação, união de tributos, né, a não cumulatividade que trouxe, né, a questão também da tributação no destino, a neutralidade buscada, né, a gente está falando agora um pouco dos impactos, né, os impactos para a economia digital mesmo, né, e o Charles estava comentando aqui sobre a questão da responsabilização das plataformas, né, e que parece para a gente que é um caminho um pouco sem volta aí, né, um pouco que a gente vai ter que discutir na lei aí como fazer isso, né? O que vai acontecer, né? O que vai acontecer. Eu acho que esse é o maior problema. Desculpa o atraso. Não, sem problema. Prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos tocando, a gente vai conversando. E eu acho que o nosso grande desafio é entender o que vai acontecer, né? Sim. E depois que for sancionado tudo, eu acho que ainda vai ter mais coisas ainda que vão acontecer, né? Tem muitas brigas aí, né? Porque muita coisa ficou para a lei definir, né? Então isso vai ser muito discutido. E os empresários têm uma forte decisão, né? Para empresário, né? O empresário em geral, a indústria vai chegar e falar assim, ó, nessa briga, né? Eu acho que vai gerar bastante mudança. Tomara que seja para melhor, né? Para melhor, né? Um impacto que eu vejo que pode ser positivo, né? Que é a questão dessa possibilidade mais ampla de créditos, né? De não cumulatividade plena, né? O termo técnico. O que acontece, né? Você tem uma discussão enorme aí por anos que durou para definir o que se pode dar direito a crédito. Chegou à conclusão lá, o tribunal falou, o que é relevante e essencial. Só que aí gera uma série de outras brigas novas, que é o que é relevante e essencial para cada atividade, né? E você pega, por exemplo, uma despesa de publicidade. Para uma empresa ela é essencial, uma empresa qualquer. Para o Netflix ela é essencial para o negócio dela, porque o Netflix não tem um estabelecimento físico, ele depende daquela publicidade para existir. O modelo de negócio dele não faz sentido, né? Então eu acho que isso aí é uma coisa que tende a beneficiar um pouco os novos modelos de negócio, né? Porque essa discussão realmente era complicada para empresas desse perfil, né, inovador e tal. E mais alguma coisa aí, gente? Acho que é importante falar também que existe um impacto aí para os prestadores de serviço, né, realmente. Existe. Acho que esse é um tema que não tem como escapar, né? Especialmente os prestadores de serviço, eles, de alguma forma, eles vão ser impactados mais pela reforma. Né? E aí se fala muito em garantir que não aconteça um aumento da carga tributária. A redução a gente já tem certeza, mas garantir que não exista aumento. Acho que quando a gente fala para prestadores de serviço, olhando a proposta como ela está hoje, né, ou como ela está sendo apresentada hoje, é possível que sim, né, especialmente para o consumidor final que contrata serviço, ele vai sentir um pouco, né, lógico, um processo longo aí de transição, ele vai sentir uns efeitos de pagar na ponta um pouco mais de imposto sobre isso. Especialmente porque para quem está prestando serviços, pequenos especialmente, eles não têm muito a cadeia anterior, né? A cadeia de geração de crédito ou de insumo naquela prestação de serviço. É a mão de obra que não dá direito a crédito, né? A pessoa, salário, normalmente não dá direito a crédito. Então, isso tende a gerar para esse público, para essas empresas, uma carga maior. E lógico que isso vai ser repassado para o consumidor final, que é quem paga no fim do dia. Sim, né? Porque tem uma questão sensível aí, porque
quem presta serviço para a empresa, né, aquela despesa vira crédito para a empresa. O seu cliente toma crédito. Agora, para quem presta serviço para o consumidor final, operação B2C, aí fica com uma alíquota maior e não tem esse benefício não tem o crédito disso, né? Para as empresas eu não acredito, então, de novo, é a facilidade da reforma, né? Ela gera esse benefício na cadeia de crédito, mas quando a gente fala de consumidor final, para serviço especialmente não. Diz, né, eu acho que aqui o que eu tenho estudado é que no todo a reforma ela mantém essa tributação nos patamares que está. Mesmo, quase que acontece um efeito compensação, né? Eu tenho uma carga um pouco maior no serviço e menor na cadeia toda de indústria. Então isso, para a população, para o consumidor, geraria de uma certa forma esse equilíbrio. E não as pessoas vão ter mais dinheiro sobrando para comprar serviço. Essa é a promessa, né? Isso na prática essa a gente tem que ver como vai ser. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o governo ele quer equilibrar a conta, né? Ele quer tirar um pouco das costas da indústria, né? O ICMS lá, a circulação de mercadoria, e quer empurrar isso para a área de serviço. Sim, lógico. E eu acho que o consumidor final deve pagar a conta, sabe? Sempre no final o consumidor final paga a conta. Até porque a gente está falando na nova economia, uma economia mais voltada para serviço do que para bens, né? Para a indústria, enfim, esse é um impacto exatamente. Me parece muito claro. E você levantou um ponto bem importante sobre os créditos, inclusive eu estava vendo isso hoje, tá? Sobre créditos tributários. E como que você, por exemplo, toma crédito lá de marketing offline, né? Aí eu estava lendo sobre isso, né? Tem uma empresa no ramo de cosmético bem grande aqui no Brasil que ela conseguiu mensurar que era essencial e relevante isso, mas como que você demonstra que aquilo vale, né? Eles fizeram outdoor e entregaram panfleto na região da Paulista e eles conseguiram mapear com tecnologia que as pessoas estavam acessando a plataforma deles naquela região e teve um aumento de vendas de produto deles. Então, é essencial e relevante o marketing offline para aquela empresa? Então, isso aí você vai descobrindo, você vai começando a entender um pouco mais como que você mostra para a Receita Federal ou para o governo em si, como que aquilo é relevante. O esforço da empresa foi brilhante, né? O argumento, toda essa produção de... Mas olha o custo que ela teve que ter, o trabalho que ela teve para provar que uma coisa, que a atividade dela é a atividade dela, né? Assim, isso é uma loucura. E eu queria ir um pouco mais a fundo, mas eu não consegui. Mas eu queria saber o que eles usaram para conseguir mapear a região, para conseguir saber que aquela galera estava ali comprando naquela região, que fizeram... bem legal assim. E o resultado foram milhões, assim. Eles falam que foi bem impactante. Esse é um exemplo bem legal do quanto a empresa hoje precisa se dedicar para mostrar que aquilo é um insumo da atividade dela, para que ela tenha direito de abater o imposto que ela pagou no serviço que ela contratou. Ou naquilo que ela... eu acho que... E para mim esse é um exemplo bem legal exemplo claro, de quanto a reforma facilita nesse processo. Ela arranca tudo isso e diz, não, você contratou, agora você tem esse direito ao crédito, a cadeia toda é assim. Então não tem mais essa necessidade de você construir todo esse argumento para poder dizer, isso aqui realmente é essencial e eu posso aproveitar o crédito disso. Verdade. Só aí já tem uma economia de custo que de uma certa forma deveria ser repassada, né? Mas é o que você falou, no fim do dia bem difícil chegar na ponta final. Aí eu queria seguir na nossa conversa aqui, né, para o próximo passo aqui, que é falar um pouco da adequação prática mesmo, né? A gente está falando aí de uma transição de 10 anos, né? Então, quais desafios aí vocês, estando indo lá da empresa, né, que estão ali no dia a dia, vocês enxergam aí para adequação à reforma tributária? Minha visão é o processo de transição, ele vai trazer mais trabalho e mais complexidade nesse processo durante esse período de transição. Por quê? A gente está falando de atuar num ambiente, de trabalhar com um modelo que é o modelo atual, que já é um modelo super complexo e que exige bastante das empresas. E eu vou ter que ter mais um ainda em paralelo, né? Eu vou ter que trabalhar com 2. E esses 2 vão exigir mais das empresas
para que eles, né, mais de controles, mais de organização interna, mais de prestação de contas. Isso vai fazer com que no período de transição, provavelmente, as empresas vão ter que se adaptar muito internamente para conseguir atender as duas frentes. Lógico, tem muita coisa para se regulamentar, muita coisa para se decidir mas como vai ser isso? Eu vou abrir mão de um para fazer outro, vou poder deixar de fazer uma declaração para fazer outra, eu vou precisar... Não se sabe ainda, mas na prática, quando a gente fala de período de transição, vou operar em 2 modelos. E operar em 2 modelos é fazer tudo 2 vezes, né? 2 vezes, E isso vai fazer. A gente já está no ranking de horas, né? Gastas com ele vai subir mais um sistema. A gente vai ter 2 sistemas agora, né? Por 10 anos, né? Por 10 anos. Por 10 anos. Depois, eu acredito que isso muda. Daí eu acho que, de fato, vai ficar mais simples. Eu concordo com você também, que eu acho que a transição e saber o que vai acontecer, acho que é o maior desafio que a gente tem aí. Hoje a gente tem diversas obrigações acessórias para a gente entregar. Como que vai ser isso? O que você vai entregar? Como que você passa isso para o time? Que, às vezes, isso também vai acompanhar muito com a contabilidade. Eu acho que vai envolver... É muito mais além também. Vai envolver, acho que, o preço do negócio, do que você produz, do que você vende, da sua prestação de serviço. Como que você entrega, como que você supera esses desafios sem trazer grandes problemas para dentro da empresa, né? E hoje eu já ouço bastante assim, Rodrigo, qual vai ser a nossa carga tributária? O que nós vamos fazer? Eu não sei responder ainda, cara, na verdade. Não tem né? essa resposta. Não tem essa resposta. Eu acredito, o que eu torço é que venha uma coisa equilibrada e que venha uma coisa mais fácil, né? Do que hoje. Sim. Que tenha, seja mais orgânico, né? A gente já estava caminhando. Um exemplo, assim, a gente tem a DIRF, né? Até hoje eu não entendo para que serve a DIRF. Agora, mas a DIRF tem que acabar urgentemente. Acho que vai acabar ano que vem, né? Tem DIMOB, tem 300... Então, assim, imagina do ramo do ICMS, né? Que tem diversas obrigações aí para cada estado. Isso tem que ser centralizado, isso tem que acabar também. Mas a gente não sabe como que vai acho que a gente tende a ter já existe projetos da nota fiscal nacional, né, de caráter nacional, né, isso acho que vai ter que vir, né, uma unificação, né. E aí quando a gente olha um pouco também para a experiência aí internacional, né, a Índia fez a reforma parecida com o Brasil, né, em 2017. Ainda eles não terminaram de implementar e tem poucos estudos aí dizendo qual foi o impacto ainda, né, sobre a reforma lá na Índia. Os poucos estudos que existem, eles falam que na verdade a reforma contribuiu para ter menos guerras fiscais, né, entre os estados. Que é uma das propostas. Nem sei se na Índia chama estádio. Né? Isso rolou lá, né, teve uma melhora nesse sentido. Mas assim, um dos gargalos apontados ali é a questão do sistema, realmente. O sistema é apontado como ainda um obstáculo a ser superado. Né? Mas eu concordo, Rodrigo. Acho que a gente, e Jorge, a gente vai provavelmente ter um período de maior dedicação das empresas para poder atender a todas as necessidades da transição. Mas a proposta, do jeito que ela vem com a promessa de que, mesmo no período de transição, não exista um aumento de carga tributária. Então, provavelmente, meio que uma divisão de imposto para atender a transição. E sim, vai ter que apenas se adaptar para atender todas as necessidades. Eu acho que quem mais sofre aqui são as pequenas e médias, né? Que vão precisar de alguma forma, e aí eu estou excluindo um pouquinho a versão simples nacional, mas as pequenas, médias empresas, elas vão sentir mais as adaptações, inclusive, porque também tem uma estrutura menor normalmente para poder atender todas as necessidades de prestação de contas. Então eu acredito que na prática o desafio vai ser adaptar sistemas, né, como você mesmo trouxe da experiência, e poder conseguir atender os 2 modelos ao mesmo tempo, fazendo isso sem ter que botar um monte de dinheiro naquilo que já se gasta hoje. Uma contribuição, Rodrigo, nesse tema? Eu acredito, é tão obscuro que a gente fica um pouco receoso de dar qualquer opinião assim.
mas eu ainda sou otimista. Eu acho que vai vir para simplificar. Isso. Eu acho que as grandes empresas aí de provedores de sistemas vão apoiar bastante a gente. Eu acho que eles têm força para isso. SAP, Oracle e por aí vai. E eu também acredito bastante que a Receita Federal vai trazer sistemas mais simplificados, tanto para o pequeno contribuinte e para o médio. Sim. É isso que eu acredito, tá? Então, eu vejo mais melhorias do que coisas ruins. Agora, o que eu gostaria de saber, no final das contas, qual que vai ser a carga tributária? O que acho vai que é acontecer? a pergunta que todos, né, hoje nesse momento se fazem, né? Uma coisa que é só para finalizar o tópico aqui não sei se você tem mais algum comentário, Charles. Coisa que me parece também um ponto aí de atenção é que assim, a gente está falando aí de não colatividade plena, a possibilidade de tomar créditos, né? E existe uma ideia de condicionar o crédito ao pagamento do imposto pelo fornecedor, né? Isso vai gerar se concretizar uma dificuldade de controle muito grande, né, disso, e talvez até seja uma oportunidade para empresas de tecnologia prestarem soluções, né, que certifiquem que aquele tributo foi pago, né, para você não ter as empresas noteiras, né, que no mercado se chama, que é uma empresa só de fachada que emite nota para você tomar crédito e que não presta serviço nenhum, né. Eu acho que é um ponto também que pode ser interessante aí para quem atua na área de tecnologia, enfim. E aí, já avançando para a próxima sessão aqui, né, da nossa conversa, vocês vislumbram aí impactos para a inovação da reforma tributária, incentivos para a inovação, algo nessa linha? Eu acredito que a reforma vai trazer oportunidade. Ela vai trazer oportunidade para empresas de tecnologia, ela vai trazer oportunidade para prestadores de serviço. Ela vai contribuir, sim, provavelmente vai surgir, né, assim como surgiu muitos mercados e muitas empresas que aproveitaram, né, algumas lacunas de mercado e se aproveitaram disso e trouxeram soluções importantes para o mercado. Eu acho que aqui também vai surgir alguma coisa, especialmente porque é uma mudança grande, né, estrutural dentro da companhia para ajudar especialmente as pequenas e médias empresas a conseguir se adaptar. Sim. Legal. Uma contribuição, Rodrigo? Eu acho que... Eu penso que vai automatizar mais o processo. Hoje em dia, para a gente conseguir automatizar... Vou falar uma coisa simples, tá? Tem recebimento de notas fiscais dentro da empresa. Nota fiscal de serviço tomado. Então, para hoje você conseguir automatizar isso para dentro do seu sistema, vamos dar um passo antes. Eu tenho um departamento de suprimentos, de compras dentro da empresa. Eu tenho um budget ali, eu faço um contrato e falo assim, ó, aqui pode passar até 100 mil reais. O cara emite uma nota lá de 10 mil reais, 100 mil reais dividido por 10 meses, contrato de 10 meses, e o nosso prestador de serviço emite todo mês 10 mil reais, uma nota de 10 mil reais. Quando ele emite essa nota lá, ele entra no nosso sistema automático, isso cai para dentro do nosso RP, a gente faz toda a análise. E se tiver muito bem mapeado aquilo lá, você consegue trazer isso de forma mais automatizada. Você não precisa do analista olhando a nota fiscal, você pode ter o analista avaliando se aquilo realmente tem uma tomada de crédito, o que dá para a gente melhorar no custo e tudo mais. Para você fazer isso hoje aqui em São Paulo, é muito difícil, porque se você toma serviço no Brasil inteiro, você não tem as prefeituras cadastradas. São mais de 5 mil prefeituras, alguma coisa assim, né? Municípios. Então você não tem isso cadastrado. Então como que você faz uma entrada, uma automatização de notas fiscais? Isso é improvável. Então eu acredito que a reforma tributária, ela vai trazer isso de forma melhor. A gente vai conseguir automatizar mais processos. E eu acho que com essa automatização de mais processos, a gente ganha em outros locais, né? A gente ganha em análises mais aprofundadas, porque é para a gente tentar mudar o valor, o preço lá no final, né, do serviço prestado ou da compra do fornecedor. Não, perfeito. E aí, como vocês enxergam também, porque a reforma tributária aí é um tema macro, né, que está sendo discutido aí, uma mudança da Constituição, né, e tem
inúmeros setores ali trabalhando, né, para pleitear benefício, enfim, isso é uma pressão mesmo, né? Como vocês enxergam o papel do setor de inovação e economia digital nessas próximas fases aí, quando vai discutir lei, essas questões de responsabilização das plataformas? Vocês acham que o setor tem que se posicionar? Bom, eu acho fundamental essa etapa de regulamentar, né, especialmente aquilo que está se propondo como base, que as empresas participem desse processo, inclusive, né, que elas possam contribuir nessa simplificação e automação até que o Rodrigo trouxe, com aquilo que elas passam no seu dia a dia. O exemplo das plataformas digitais, né, das plataformas, os marketplaces, o tamanho do movimento que vai precisar ser feito disso, cara, é fundamental que se construa isso em conjunto para que isso se viabilize na prática. Porque senão se acaba aquela equalização que se propõe, ela acaba meio que deixando de existir, né? No momento em que você só quem tem capacidade para se adaptar consegue e quem ainda não está tão forte e tão grande não consegue fazer isso. Acho que é fundamental a participação, especialmente nesse processo de regulamentação, na participação, inclusive, né, de iniciativas com o governo, de poder fazer essa automação, das automações, de fazer com que integrações aconteçam, e o governo tem dado espaço para isso, ele tem proporcionado, né, que as empresas, a iniciativa privada crie soluções em conjunto com o governo para que isso fique cada vez mais fácil. Então, especialmente quando a gente fala da reforma que muda completamente o que a gente faz hoje, é fundamental que as empresas participem, especialmente as de tecnologia e as digitais, né, as plataformas digitais. Vai ser um divisor de águas e um importante passo para que dali para frente as coisas aconteçam da forma correta. Sim, exatamente. E acrescentando o que você está dizendo, eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. E acrescentando o que você está dizendo, a gente tem que fazer o nosso lado aqui também, né? A gente precisa se juntar. Eu entendo que os segmentos deveriam se juntar para levantar a mão e falar assim, ó, o que é bom? O que poderia melhorar? E apontar. Eu tô sentindo, não sei se sou eu que não estou enxergando isso, mas eu tô sentindo um pouco de falta desses segmentos estarem juntos, tentar levar para o governo o que é melhor, né? Então, eu acho que a proposta está aí, é válido, e esse é o momento das empresas, dos segmentos se juntarem para fazer o negócio acontecer de forma melhor. E só falando que a gente vai conseguir atingir a excelência. O desafio é gigantesco, mas eu entendo que esse é o momento dos segmentos. E tecnologia é super importante. Eu acho que hoje, se eu fosse apostar num segmento aí para todo mundo se juntar, sentar, se o governo tivesse que tentar, eu só posso sentar com um segmento, eu faria o de tecnologia. Sim, com certeza, é o futuro, né? É o futuro. Eu também, até trazendo um pouco o meu lado, vejo um papel aí da advocacia, né, dos advogados, prestadores de serviço de consultoria, né, os consultores e contadores, né, nesse processo, porque a implementação da reforma, né, a reforma está lá, o modelo está colocado, mas como ela vai ser implementada, né, isso pode gerar problemas aí né, questionamentos legais mesmo, né? Por exemplo, eu li que no relatório agora do Senado, né, foi incluído como regime alíquota reduzida, serviço de transporte rodoviário e coletivo, né? Mas aí já tem uma ressalva que é o transporte público, é uma empresa que nem a Buser, ela é um prestador de serviço de transporte público. Eu entendo que ela pode até se caracterizar, porque não deveria ter essa diferenciação, né? E por que tem essa diferenciação, né? Por que tem essa diferenciação? Por que tem essa diferenciação? É perguntar, né? Por que tem essa diferenciação? Por que não engloba todas as empresas de transporte público? Sim, exatamente, né? Transporte passageiro. Porque você cria uma distorção aí, né? Uma distorção. Né? Aí acontece o quê? Liminar, pedido, decisão. Aí começa tudo aquilo que a gente viveu até hoje. Até hoje começa de novo. Até hoje começa de novo. Aí vai ter várias discussões, vão ter vários entendimentos. Então é para isso que precisa juntar as empresas, juntar todos os segmentos e falar assim, ó, não é melhor englobar? Ou
coloca todo mundo ou tira todo mundo. Daí ficaria um jeito mais fácil, né? Acredito eu. Perfeito. Não, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa, né? Gostei, aprendi muito com vocês hoje aqui. Então esse espaço aqui fica para as considerações finais, aí, uma visão de futuro aí para os próximos passos. Bora lá. Bom, primeiro, super bacana também aqui, bate-papo bem legal. Apesar do tema não ser tão... né? O tema é azedo, né? Mas o tema não ser tão importante, emocionante, mas eu acho que o momento é importante, né? A gente discutir o assunto, especialmente porque a gente vai sofrer os efeitos disso, né? Seja como empresa, seja como consumidor, no dia a dia, na vida de todo mundo, a gente vai sofrer os efeitos disso. Eu acho que o que vem pela frente é uma mudança importante para o país, importante para desenvolver a economia, importante para levar o país para um patamar, né, mais próximo do que está se vivendo já no resto do mundo. E eu acho que isso, né, o Brasil tem algumas referências muito positivas já, né, desse sistema financeiro, que são referências no mundo. Eu acho que a parte tributária era carente, né, e precisava dar esse passo. Então, é um momento importante, mas que vai exigir uma adaptação grande das empresas, vai exigir uma adaptação grande de como as empresas fazem todo dia esse processo. E se eu fosse levantar uma bandeira aqui de alguma coisa, agora é a hora de começar a olhar para isso e se preparar, porque daqui a pouco não vai ter mais jeito, né, Rodrigo? Vai precisar só pegar o que tem, botar na prática e cumprir o que precisa ser cumprido. Então, esse é o momento de se preparar, de entender o que vem pela frente, entender como é que dar os próximos passos para que isso seja possível, né, na prática. Tem muita coisa ainda que vai ser definido, né, do que vem, ainda é uma ideia, mas acho que é um momento importante e que precisa ser acompanhado bem de perto. Bacana. Boa. É difícil falar em segundo depois, viu? Porque você já falou tudo. Já falou tudo, né? Eu quero agradecer também, obrigado pelo convite. Eu estava lendo essa semana que o Brasil ele é o 14º que mais arrecada do empresário, do PJ. E ele é o 38º que pega essa grana de impostos e aplica no país. E aí eu fui ver, deixa eu ver quem são os primeiros países, né, que mais arrecada. E aí você pega aqueles países da Europa, Noruega, Finlândia, Suíça, Suécia, todos esses países arrecadam bastante. Só que eles estão também entre os primeiros que investe no próprio país. Então você tem, por exemplo, para a Buser, a gente paga bastante de imposto, mas em contraprestação você tem uma rodovia melhor. Você não precisa sair para andar. O ônibus às vezes roda 700 km, 1000 km. E você tem estradas esburacadas, tem um monte de problema. Então você tem um pavimento melhor. Então você tem um combustível melhor. São várias coisas que vão acontecendo. E eu também li que o Brasil está em primeiro lugar como o país que mais tem complexidade na tributação. Então, o que eu quero acreditar é que a reforma tributária vai vir para melhorar tudo isso. Sim, sempre foi um grande gargalo, né? Acho que aqui me cabe a difícil tarefa de reunir tudo isso aí, foi falado, né, para a gente encerrar. Acho que é um grande gargalo, né? Tende a ser, acho que, uma conquista civilizatória, eu diria, até do Brasil, né? De você ter uma reforma do sistema mais decente, né? Está em linha aí com práticas internacionais, com o que se faz nos outros países. E agora acho que cabe a nós aqui, todos que estamos no dia a dia, né? Seja lá empreendendo, seja lá criando um novo modelo de negócio, ou seja aconselhando, né, nessa caminhada toda, a gente vai ter que ter uma longa caminhada pela frente aí para acompanhar como tudo isso vai se aplicar na prática, viu? Quero agradecer vocês demais aí, gostei muito da conversa e desejo sucesso aí a Contabilize e a Buser nessa jornada. Conte conosco. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.